Vamos lá, galera, vamos a mais uma perguntólia aqui. E é: o que mais te irrita em um debate? Olha que pergunta legal. Ela foge muito do âmbito ali de ciência, né, que geralmente é o que eu falo, enfim. Mas não é uma crítica. Pelo contrário, eu gostei muito dessa pergunta. Vou tentar pensar alguma coisa aqui pra gente conseguir responder isso. Primeiramente, vamos falar debate. Acho que todo mundo aqui deve estar alinhado com isso, né? Onde você troca ideias ali com uma pessoa ou mais pessoas, trocam informações sobre determinado assunto, religião, fé, economia, política, sociedade, enfim. Para um debate, a gente precisa de coisas básicas, certo? Por exemplo, o respeito. Eu não preciso gostar de você, você não precisa gostar de mim. Mas eu preciso te respeitar, você precisa me respeitar. Como é que você vai debater com alguém que nem te respeita, né? Então acho que a princípio seria isso. Uma outra coisa fundamental seria a escuta. Senão não tem debate, né? Vira um monólogo. Então, enquanto você fala, eu preciso me calar, eu preciso escutar. Enquanto eu falo, você se cala e escuta. Para depois a gente conseguir argumentar em cima disso, né? Mas pra gente conseguir trocar informação e se entender. São coisas fundamentais, coisas básicas que eu acho que irritaria qualquer pessoa. Mas eu vou um pouquinho além nisso aqui. Eu quero falar sobre uma coisa bem pontual, que eu não sei se me irrita, me deixa nervoso, mas me incomoda bastante, que é a forma como a gente leva um debate adiante. E eu vou dar o seguinte exemplo para ficar bem claro isso aqui. Eu estou trazendo dados que foram analisados, estudados, observados, socialmente falando, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o IBGE. Eu trago esses dados para a roda, eu trago esses dados para discussão. E ao invés da gente conversar sobre esses dados, a outra pessoa que está ouvindo, ela recebe essa informação como um ataque direto. Sabe? E assim, eu vou explicar o porquê que a pessoa também recebe isso como um ataque direto, mas você entende que quando a gente vai por esse lado, meio que o discurso acaba. Sabe? Porque viram coisas muito ali de experiências pessoais. Então, Vinícius, você está dizendo que a pessoa não pode dar sua opinião, que ela não pode falar sobre as experiências da vida dela dentro de um debate? Claro que não. O debate faz parte disso, né? A gente tem que falar, sim, as nossas experiências, mas a partir do momento que eu trago dados, coloco esses dados na mesa e você invalida esses dados com experiências próprias, aí o debate fica difícil. É a mesma coisa de eu falar assim: existe racismo estrutural no Brasil, isso é observado. Existe. Daí você vira pra mim e fala: não existe. Por quê? Eu não sou racista, minha família não é racista, meus amigos não são racistas, então não existe racismo no Brasil. Eu dei esse exemplo podre assim, mas tem gente que fala, é sério. Então, assim, essas coisas me incomodam. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais pra gente entender o que acontece por trás desse comportamento. Bom, partindo do pressuposto que esse debate está sendo feito aí por tradicionalistas / conservadores com progressistas. E eu estou citando justamente esses dois aqui porque quando se encontram é quando tem mais bafafá, quando tem mais choque de ideais, né? E são grupos que têm raízes morais muito diferentes, para surpresa de 0 pessoas, né? Então, conservadores, eles vão atentar muito ali para quando nós tocamos em assuntos do tipo lealdade, pátria, família, tradicionalismo, pureza, sabe? Então, geralmente, tendem a trazer experiências próprias, tá? Tidas como as certas, ok? Por conta desses valores morais. E os progressistas, eles trazem mais coisas do tipo equidade, justiça, cuidado, e com muita base em estudos do que foi observado, estudos sociais. Então, tem essas diferenças, esse choque de diferença aí inicialmente. Lembrando, não estou falando que um é certo, que o outro é errado. Estou falando coisas que eu observo, que é uma opinião minha. Conservadores e tradicionalistas preferem coisas mais seguras, mais palpáveis, tangíveis, assim, sabe? Emocionalmente falando, um relato sobre algo que foi vivenciado e é mais confiável do que simplesmente um dado coletado, né? Esses números, de onde que veio isso? E esse argumento, quando trazem argumentos para um debate que são argumentos pessoais, isso é mais acessível para quem está assistindo, porque vamos combinar, a maioria das pessoas não lê informações, não saem buscando informações de dados, de IBGE, nem eu, entendeu? Então, quando você traz um argumento pessoal, isso atinge mais do que simplesmente um dado que alguém trouxe. Eu vou dar um exemplo de uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu. Alguém falando assim: na minha época era melhor, né? Não tinha nada disso aí, todo mundo se dava bem. Mas o que está acontecendo aqui? A pessoa está validando o presente com um passado, que é um passado emocional, nostálgico, mais acessível e mais difícil de refutar. Quem que vai falar que seu passado não existiu? E é claro, existe a defesa da sua identidade. Por quê? A gente já partiu do pressuposto que existem valores morais. Todo mundo tem valores morais aí fundamentais, certo? E quando o debate chega nesses valores morais, isso pode acontecer para ambos os lados, tá? Então vamos falar aí, por exemplo, de fé, vamos falar de família, vamos falar de gênero, vamos falar de pátria, tá? Então quando quando eu vou dar uma resposta, geralmente essa resposta não é mais racional. É uma resposta identitária e emocional.
E isso, meus amigos, é um mecanismo de defesa. A pessoa se sente atacada mesmo se não tiver nada a ver com ela. Daí surgem aquelas coisas do tipo, ah, mas eu sou cristão, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas o meu pai era assim e ele não era racista, ou homofóbico, ou transfóbico, ou misógino e sei lá mais o quê. E esse tipo de defesa, ele individualiza o debate. Né? Você mesmo que pode estar assistindo esse vídeo, mas eu sou tradicionalista, eu sou conservador e nem por isso eu sou dessa forma, eu trago dados. Ótimo, que bom, porque não é sobre você. Né? A gente está falando sobre um contexto amplo. Então, isso, ao meu ver, enfraquece o debate. Ele não vai para frente, começa a virar uma rodinha de discussão, sabe? E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje em qualquer debate saudável que a gente tente fazer. Então é isso, eu espero que tenha respondido, ficou um vídeo enorme, mas a pergunta foi boa, né? Então vou fazer o quê? É isso, valeu, fui!